Em que lugar do umbral André Luiz, Gúbio e Eloy vão em missão? O que é o sacerdote Gregório e os dragões? Obrigado. Você não dá spoiler, não, porque vamos falar para o povo ler o livro, né? Isso aí são personagens do livro Libertação. Né? Então, quem quiser... Ó, leia o livro, tá, gente? Muito bom. Rapaz, eu devia ter o livro Libertação. Eu acho que se desmontou todinho aqui em casa. Ele se esfarelou. O domínio da mediunidade não tenho mais. Tem que comprar de novo, sabe? Não tem mais o Libertação. Ele deve estar na série André Luiz. A série André Luiz. Está olhando? Então ele se libertou. Olhando para ela, ela está olhando. Se libertou. Acho que ele se libertou. Se libertou, a Sâmia foi em cima. Poxa, e esse meu livro era todo riscado. Ele era todo riscado, todo anotado, todo esbagaçado, capa para um lado, contra capa para o outro. Os nossos livros, eles não são educados. Eles, quando saem da prateleira, não voltam mais. Voltam mais, né? Olha como é que está o Obreiro da Vida Eterna. Olha, tá Nós temos livros de 40 anos de idade aí conosco. Olha, a capa, o cachorro comeu. Meu Deus, não entrega muito. Olha o livro, como é que está todos. Mas eu não consigo comprar um novo. A gente tem um carinho por esses bichinhos. Não é verdade, né? Mas vamos lá. Então, nesse livro, você tem aí os personagens Gregório, Gúbio, etc. Bom, vamos começar pelo Gregório. Quem é Gregório? Gregório é um líder das trevas. É um líder das trevas, mas é uma liderança alta. Tudo indica, na leitura que a gente faz, que ele teria sido uma grande autoridade religiosa. Mas como isso não está escrito explicitamente no livro, mas é uma fofoca espírita, vocês fiquem só com essa informação, que ele seria uma grande autoridade religiosa do período da Idade Média. E que, em função dos equívocos cometidos no mundo espiritual, continua liderando, mas só que liderando em um processo de vingança, e tem muito poder, uma habilidade magnética enorme, e o grande trabalho da obra é a tentativa de resgate de Gregório. Gregório diz no livro: eu não sirvo ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. Eu acho que é na página 79, eu não tenho aqui para poder confirmar, que tem uma anotação de rodapé dizendo o que são dragões. O que são dragões? Está lá escrito na nota de rodapé. Entidades que, desde a formação do planeta, se opõem ao cordeiro. Então, essas entidades, elas não são criadas para o mal, mas são espíritos que se vocacionaram ao mal. É lógico que essas entidades não ficarão eternamente nessa condição, elas mudam. A liderança dos dragões, elas vão mudando com o tempo. Então, tem uma hierarquia de comando, um deles cai, aí outro assume. Vou fazer uma comparação grosseira, é tipo tráfico. O comando do tráfico, há 30 anos atrás, tinha outras pessoas, eles vão caindo e outros vão substituindo. É mais ou menos isso. Enquanto que do lado do cordeiro, o cordeiro está no controle do planeta desde a sua fundação. E os dragões em processo de rodízio. Rodízio não é rodízio. Eles vão caindo e outros vão assumindo, né? Então, a pirâmide vai como que andando. E esses indivíduos, eles têm essa oposição, não é porque eles são ignorantes, é porque eles têm traumas muito profundos com a religião. A religião os feriu tão profundamente que eles consideram que a religião está errada. E eles não são aquilo que muitas vezes as pessoas pensam, que eles são contrários a Deus. Negativo. Os dragões acham que são eles que agem verdadeiramente em nome de Deus. Eles dizem que o cordeiro está errado, que a técnica de misericórdia não é correta, que tem que ser justiça. Para quem gosta de Star Wars, tem os Jedi e tem os Sith. Os Jedi acham que eles representam a força, mas os Sith também acham que são eles
que representam a força. E todos dois, quando mandam alguém numa missão, dizem que a força esteja contigo. Porque os Jedi acham que serve a força e os Sith acham que servem a força. O Cordeiro serve ao Senhor, mas os dragões acreditam que são eles que servem ao Senhor. Porque a proposta do Cordeiro Cordeiro é Jesus. A gente chama Cordeiro quando está se referindo a ele como governador planetário, a gente chama Cordeiro. Literatura espírita. Então, quando você tem essas entidades que se organizam para fazer oposição a Jesus, não é Jesus. Quem faz oposição a Jesus são os sacerdotes do templo. Quem faz oposição ao Cordeiro são os dragões, que são entidades multimilenares. Só que uma hora elas caem. Então, quem são os cordeiros? É uma falange em regime de transitoriedade que se opõe ao Cordeiro, que é o governador planetário, desde a formação do orbe. Uns vão caindo, outros vão tentando, eles continuam, a ordem continua. E eles mantêm um controle sobre entidades a seu comando. Eles não são ateus, mas eles acham que a lei de Deus é só justiça e quem fez vai pagar até o último ceitil sem a menor gota de misericórdia. Então, quem tiver dúvida sobre um discurso no estilo dragão, pegue esse livro, Libertação, páginas 67 e página 68, e vejam um discurso que existe lá de Gregório. Não sei se ficou na nova edição, se ficou, mas era a página 67 e 68. Se não foi, perto dela. Então, esses são dragão. Onde eles estavam? Olha, eles estavam no umbral. Agora, algumas áreas do livro Libertação não se passam no umbral, se passa nas trevas. Qual a diferença de treva para umbral? Na treva, no umbral, não tem comando. No umbral, não tem cidade construída pelas entidades do umbral. Eles estão em tanto desespero, tanta gritaria, tanto pânico, que ninguém tem cabeça para mandar em ninguém, a ter comando, ordem, hierarquia, cidade, castelo. Não tem nada disso. Lá é todo mundo gritando, chorando, gemendo, todo mundo com fome, desesperado. Não tem organização política. Nas trevas tem. E as trevas não existe desespero, existe ódio. Então ali o ódio edificou uma cidadela esfumacenta, cheia de fluidos muito pesados, com pessoas deformadas. Quem já assistiu o filme, estou bom de filme hoje, né? Filme Senhor dos Anéis, tem uma boa imagem do que é treva. Hierarquia, poder, tirania, mando, tortura. Isso é treva. Umbral, não. Umbral é um lodo, uma angústia, um nada, um vazio, uma paisagem cheia de escarpas, vegetação raríssima, muita lama no chão, filetes de água muito escassos, cabanas, abrigos e cavernas, coisas muito rudimentares, e todo mundo apavorado com os uivos, os gemidos que vêm de toda parte.